Bom, vamos entender o contexto da Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 8 diz assim: Ora, o ponto principal nas coisas que estão sendo ditas é este. Temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade, nos céus, ministro dos lugares santos e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor armou e não o homem. Olha, chama o tabernáculo celestial de tabernáculo verdadeiro, tá? Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo que oferecesse. Portanto, se estivesse sobre a terra, nem mesmo seria sacerdote, havendo os que oferecem os dons segundo a lei, os quais servem a uma cópia e sombra das coisas celestiais, assim como foi advertido Moisés, estando para completar o tabernáculo. Vê, diz ele, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Aí as pessoas vão falar, isso aí é coisa do Novo Testamento, não existe a concepção de santuário celestial no judaísmo. Mentira. Santuário celestial é invenção do Novo Testamento? Vamos lá. No livro Sabedoria de Salomão, que ele é escrito no século I antes, do primeiro século, diz assim: Tu me ordenaste edificar um templo no teu santo monte e um altar na cidade onde habitas, imitação da tenda santa que preparaste desde o princípio. Imitação. Ou em algumas traduções diz, cópia da tenda sagrada que preparaste desde o começo. Esse texto é importante porque fala de uma tenda santa já preparada por Deus, antes do templo terreno. Ideia muito semelhante ao modelo celestial, no próprio Êxodo 20, Êxodo 25, Esse aqui é o livro Sabedoria de Salomão. E temos o comentário também do escritor judeu Flávio Joséfo, que ele diz assim: Havia por cima da arca 2 figuras de querubins com asas, segundo Moisés observara perto do trono de Deus, pois nenhum homem antes dele disso tivera conhecimento. Ele pôs na arca as tábuas, nas quais estavam escritos 10 mandamentos, cada uma das quais continha 5, 2,5 numa coluna e 2,5 na outra. E ele colocou a arca no santuário. Flávio Joséfo também fala sobre isso. Ou seja, não é uma invenção de Roma que não sei o que, não tem nada a ver. Agora, continuando a leitura de Hebreus 8. Mas agora alcançou ministério tanto mais excelente quanto também é mediador de melhor aliança, a qual foi legalmente estabelecida sobre melhores promessas. Pois se aquela primeira fosse sem defeito, não se buscaria lugar para uma segunda. Porque censurando-os, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, e completarei sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá uma nova aliança. Você vê que o contexto não muda, é com a casa de Israel e com a casa de Judá. E a epístola é aos Hebreus, correto? Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles não permaneceram na minha aliança, e eu os negligenciei, diz o Senhor. É que muito judeu, ortodoxo, fala que o Novo Testamento está mudando o termo que Jeremias usou, porque o Jeremias diz assim, embora eu lhes fosse marido, e Hebreus 8:9 diz assim, eu não atentei para eles. Porém, pessoal, ele só está utilizando a Septuaginta, não é uma teoria de conspiração, olha, o Novo Testamento está conspirando contra o povo judeu, não. Isso aqui é porque ele está usando a Septuaginta, tá? Continuação do texto. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Aqui ele utiliza a casa de Israel para falar como um todo, tá? Não somente as 10 tribos. Diz o Senhor, dando minhas leis à mente deles, também sobre seus corações as escreverei, e serei para eles por Deus, e eles serão para mim por povo. Aqui casa de Israel se refere às 12 tribos, tá? E de modo nenhum ensinará cada um ao seu concidadão, e cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles,
porque serei propício às injustiças deles, e dos pecados deles de modo nenhum me lembrarei mais. Ao dizer nova, tornou antiquada a primeira, e o que está se tornando antiquado e envelhecendo está próximo do desaparecimento. Aí muita gente está falando, tá vendo? É uma nova aliança, a lei maldita foi anulada. Não, pessoal, o contexto da epístola aos Hebreus está falando das obras da lei, do serviço sacerdotal. Ao longo de Hebreus, o autor enfatiza que ficariam superados o quê? O sacerdócio levítico, sacrifícios repetidos, santuário terrestre e mediação aarônica. Os textos vão deixar isso muito claro. Por exemplo, Hebreus 7, verso 11 diz o quê? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei. Que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Então, quando ele está falando da lei ali, que era imperfeita, ele está falando referente à lei sacrificial, né, dos sacrifícios do sacerdócio levítico. E que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. De que lei ele está falando? É aquilo que eu falei, as leis elas têm divisões. Das leis concernentes ao sacerdócio levítico, a questão sacrificial e o templocentrismo, pessoal. Mas este conjuramento daquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Que lei é essa? Lei referente a isso, e não a lei como um todo, tá? Pelo amor de Deus, gente. Vamos continuar aqui o pensamento do autor aos Hebreus.